são as seções transversais para você fazer aquele diagrama para corte e aterro, tá? Só explicando que esse daí tá diferente dos outros vídeos, porque esse é o de Vivi, não é o meu, viu, galera? Só explicando. Então, tem aqui Sample Lines. Você seleciona o alinhamento que você vai trabalhar. Deixa eu só colocar aqui o corredor atrás para eu poder selecionar esse alinhamento aqui. Então, Sample Lines, vou selecionar esse alinhamento, vou dar o nome aqui desse grupo de Sample Lines de seções transversais. Vou escolher aqui o estilo seção transversal, a etiqueta seção transversal. Vou dar um OK. Aqui você tem a opção de fazer por uma faixa de estações, então você poderia pegar a estaca inicial e a estaca final, tá? E aí ele ia fazer ao longo do estaqueamento. Você pode fazer numa estação, ou nesse caso aqui eu vou fazer no corredor. Ele vai usar a mesma frequência que ele utilizou. Então tá aqui, ó, o corredor rodovia, o alinhamento é o eixo diretriz. E aí eu estou dizendo para ele pegar 20 metros a partir do alinhamento para a direita e 20 metros para a esquerda, tá? Então eu vou dar um OK aqui, ele vai ficar pensando um pouquinho aí. E aí, ó, ele criou aí as seções transversais, tá? Ao longo aqui quando for imprimir, precisa do alinhamento. Não, quando for imprimir não precisa das seções. As seções é só para cálculo de volume. Então, ó, uma vez você criando as sample lines, você seleciona uma sample line. Por quê? Porque até esse momento você criou essas seções transversais, mas você não disse o que é que está aqui embaixo delas para fazer o cálculo do volume. Então você vai computar os materiais, que nada mais é do que criar uma lista de material. Então eu vou dar um OK, ele está perguntando, olha, qual é o terreno existente? Eu vou dizer a ele aqui que é o terreno natural. E qual é o seu datum? O meu datum é essa surface da rodovia que eu criei. Vou dar um OK. Vou lá em computar material novamente. Vou dar OK. E aí ele abriu a caixinha com a lista de material, mostrando aqui, ó, o que é que ele vai fazer de corte e aterro. Se eu fosse usar algum fator de empolamento, eu colocaria aqui, aquela questão de você reduzir o número de vazios, nem tudo que você corta serve para aterro. Mas nesse caso aqui, eu vou considerar que não tem fator de empolamento, então é um fator. Exatamente, tá? Então, vou chamar essa lista de material aqui de volumetria. Pronto, vou dar um OK. Pronto, ele já computou aí os materiais. Agora eu já posso adicionar a minha tabela de volume. Eu venho aqui, volume total. O que é que eu quero? Eu quero essa tabelinha aqui de corte e aterro, o meu eixo diretriz, minhas seções transversais e a minha lista aqui, volumetria. Vou dar um espaçamento maior aqui. E aí eu vou clicar aqui embaixo. Então, ó, ele gerou aqui uma tabelinha mostrando a estaca, porque você tem menos sample lines do que no outro arquivo. A diretriz do Elton, ela começa aqui, ela faz uma curva, ela sobe, ela vem até aqui. A sua é menor. Então, olha, essa tabelinha aqui, você tem a estaca, você tem a área de aterro, a área de corte, o volume de aterro, o volume de corte, a semidistância e o volume acumulado. Então, se você for aqui no último, ó, você vai ver que na sua estaca você teve um volume de aterro e teve um volume de corte. E esse aqui é o volume balanceado entre corte e aterro, essa coluna aqui, entre corte e aterro. Esse mesmo resultado você pode visualizar se você aqui em Analyze, você criar uma surface de comparação. Então você pode criar uma surface, ó, dizendo que você tem o terreno natural
e você quer fazer uma comparação com a sua rodovia. Então, ele também vai lhe dizer quanto você corta e quanto você aterra. Qual é a diferença disso aqui? Isso aqui mais aterro do que corte. O que a gente consegue já visualizando aqui no perfil, né? Que você tem uma área bem grande de aterro. O que a gente não tem aqui é por seção, como é dado na tabela, tá? Mas aqui a gente tem um cálculo rápido do volume de corte e aterro, ok? Então, fechamos. Aí termina, professora. Terminamos. Essa aqui é a superfície que ele criou, uma superfície de comparação. Na apresentação, só apresenta o quê? No display, né? Coloca no display, não precisa, tá? Ô, professor, e aquela aqui, parte no de... display. Ok, pronto. de calcular curvas, hein? Que a gente fez. Cadê o... Essas sample lines aqui, ó, você pode selecionar e congelar, tá? Porque elas não vão ser... Você não vai ficar... Aqui também. Você não vai ficar... Exato, e desligar, porque você não vai ficar utilizando. Era só pra... Aí desse jeito eu posso apresentar já. Aí desse jeito, assim, ó, com o corredor. Pode. Aí no caso de Vivi terminou aí, né? Terminou. Ô, professora, e aquelas informações que a senhora dava, que vinha aqui, clicar. Tá vendo? Que é pra você ter a informação, certo? Deixa eu salvar aqui. Aqui o que você... É o seguinte, a gente tem, deixa ele terminar de... Essa caixinha aqui, Toolbox, que você pode fazer um relatório para cada componente do seu projeto. Se você quiser fazer um relatório com as suas curvas horizontais, curva e estaca, seu alinhamento, então você pode vir aqui, ó. Esse relatório a gente também vai ter que imprimir para poder entregar. Imprimir para poder entregar. E botar como apêndice também. Exatamente. Todos esses daí? O único... Não precisa todos. O que é que precisa? Precisa curvas e estacas horizontais. Vai gerar... Aí ele salva como um arquivo. Um arquivozinho XML. Você pode exportar, tá? Esse arquivo. Então, ele vai abrir. E você pode gerar nota de serviço. A gente não chegou no nível da nota de serviço, mas se você quiser, você pode gerar a nota de serviço. Pode gerar um volume de um relatório de... Ó, ele tá dando, tá vendo? O relatório. Que se você XML, abrir um editor de XML, botar o nome de empresa. Mostrar isso aí no relatório, né? No relatório. Assim, imprime, exatamente, imprime isso aqui. Isso aqui é o que vai compor o relatório, certo? Curvas e estacas, e tem mais um outro que a gente mostra pra gente mostrar. Aqui. Eu fui fazer prova, pô. Alinhamento vertical. Aí você vai aqui e criar o relatório. Criar relatório. Aí ele vai criar o relatório direto, tá? Tá bom. Professora,